A nossa experiência justamente é tentar apoiar a estratégia de saúde da família, atenção básica, levar para eles uma prática, um conhecimento que talvez eles não tenham, mas que eles possam ficar fortalecidos para que nas próximas vezes eles também possam dar continuidade a esse tratamento e que eles possam ver na equipe do CAPS a rede, uma parceria. Na atenção básica, frequentemente a gente atende pacientes com transtornos mentais graves, ideação suicida, drogadição, alcoolismo, e a gente necessita de ajuda especializada, né, no manejo desses pacientes. Então, quando o paciente tem algum problema lá no seu território, que é onde ele tem direito de estar, né, com a sua família, essa estratégia de saúde da família, os enfermeiros, a própria agente comunitária, o médico, eles podem nos passar essa dificuldade e juntos nós vamos planejar o que é melhor para esse paciente. Eles dão uma força muito bom para nós aqui, né? O postinho ali e o CAPS, né? Que participa também assim, só que a gente não pode ir lá, né? Não temos condições, não temos carro e ônibus aqui é um... É 3 vezes por mês. É onde nos acuda, né? No caso do seu Laertes, o que foi muito interessante é que justamente ele era um paciente que morava numa região mais distante aqui do centro, né, que é o SF do Espigão, e ele teve uma recaída, então é um paciente que fez uso de drogas durante mais de 10 anos, e nessa recaída ele teve um surto agressivo dentro de casa, quebrou as coisas, né? Então a família ficou extremamente preocupada, foi procurar a unidade de saúde para ver o que faria. Então a enfermeira da unidade de saúde ligou para a gente aqui do CAPS e nós nos organizamos para ir fazer esse atendimento em domicílio do seu Laertes. Foi eles que ajudaram bastante a gente. A ideia, eles formais e tudo. Só que daí, como a filha não perdoa o pai, ele entrou assim, uma depressão mais forte. Daí tornou que deixou de comer. Tudo isso por causa que não pode lá ver o neto, nem os 2 netos e a filha. Que ela disse que não ia perdoar ele. Mas ele ofendeu bastante ela, sabe? Não vou contra ela. Só que agora ele acho que está sentindo muitas faltas dos netos e da filha, que ele parou de comer daí. Mas daí naquele tempo ele até estava, sabe, levando a vida. Mas de repente ele caiu na cama e não se levantou mais dele. Então a gente faz geralmente as consultas com o médico da unidade, médico, enfermeiro e técnico. E aí, conforme as necessidades dele, né, a gente vai estar trabalhando alguns pontos. Como agora, né, ele está numa fase onde ele não está se alimentando direito, então a gente conversa com o médico, né, prescreve as medicações e a gente vai na casa para administrar essa medicação que fica mais fácil para ele, quando ele tem dificuldade, né, de vir até a unidade de saúde, nesse caso, né. A gente pode falar do desafio da gestão, né? A gestão organizar e estruturar um serviço que trabalha em rede, né? Dar os equipamentos que os profissionais precisam, né? E os equipamentos nem sempre é equipamento ou tecnologia, né? A grande maioria das vezes é possibilidade de trabalho, né? Possibilidade de poder fazer uma visita domiciliar, de ter um material dentro da unidade para poder desenvolver determinada oficina ou determinado grupo. O segundo desafio que eu posso pontuar é o entendimento dos profissionais, principalmente porque quando nós passamos num concurso ou num processo seletivo, nem sempre a academia nos prepara para que a gente venha atuar no SUS. E muito o que acontece é as estruturas não conseguirem se conversar ou trabalhar em rede por conta dessa diferença, né? A Casa das Pessoas mostra muito do que ela é,
de como que ela se organiza. No decorrer do tempo, nós podemos até melhorar essa condição, né? Com que o paciente passe a cuidar melhor da frente da sua casa, que ele organize a parte interna da casa, que isso também vai ajudar ele a se organizar mentalmente. Nós não usamos jaleco, né? Para que o jaleco não coloque essa barreira do paciente com o profissional, e nós vamos geralmente de uma forma descontraída, que a pessoa entenda que nós somos igual a ela. Marlene! Elas chegam, fazem brincadeira, brincam e medem pressão e fazem de tudo assim. Sempre com um sorriso e sempre alegres, me dão uma força maior, me erguem para cima. Na última vez eles me deram uma surpresa que eu chorei, eu cheguei a chorar depois, da emoção deles se lembrarem tanto de mim. Tem pacientes que nos atendem no buraquinho, numa frestinha, e fala com a gente só naquela frestinha, e a gente passa a medicação por ali, e a gente faz o atendimento por aquele vãozinho, né? Mas é esse vão que a pessoa abre a oportunidade para que a gente entre na vida dela e faça algum tipo de diferença. Então, digamos assim, 70% melhor. Só algumas coisas que faltam encaixar na minha vida que eu sei o que falta para encaixar, mas pouco tempo já vai ser encaixado essas coisas. Eu vou melhorar bem daí. Parece que nós muitas vezes não fazemos nada porque não trabalhamos muitas vezes com procedimentos invasivos, e sim com procedimentos muito mais terapêuticos, de aproximação, de afeto, e realmente tem uma potência, um significado na vida dessas pessoas, é estar disposto a entender esse domicílio, entender a raiz do problema dela e aos poucos, né, fazer essa transformação, que essa transformação seja de dentro para fora. Então eu não sou só uma profissional de saúde, só uma enfermeira. Eu sou uma profissional, um ser humano inserido dentro de um contexto que pode fazer diferença na vida das pessoas.